alma. Maravilhoso Deus, eternidade. Sim, Pai. Em nome de Jesus, primeiramente agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos para aprender mais a Tua palavra, Deus. Então pedimos assim, Senhor, que o Senhor venha conduzir o nosso coração e o nosso entendimento, Senhor, venha abrir para que podemos, ó Deus, sair daqui cheio daquilo, Senhor, que o Teu servo vai passar para conosco. Capacita o Teu servo, Pai, para que ele venha, meu Deus, nos instruir através, meu Deus, do que ele tem no coração para passar para as nossas vidas, Deus. E que isso seja, meu Deus, não somente um aprendizado, mas também prática, para que cada dia possamos crescer na Tua presença e venhamos nós também estar no centro da Tua vontade. Aqueles que estão por vida, ó Pai, que estão com impedimento, eu peço que o Senhor vai, meu Pai, derrubando cada barreira, cada impedimento e trazendo os Teus filhos, meu Deus, para este curso ao qual o Senhor nos está dando por capacitação. Então, Deus nos abençoe desde já e continue conosco, nos instruindo através do Senhor Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos tratar do assunto que é propósitos da educação hebraica. Propósitos da educação hebraica. Também no final da aula, aqui acho que o pastor Paulo colocou um recado, mas no final da aula eu quero dar um assunto para os irmãos fazerem um pequeno trabalho, que a nossa matéria, nós vamos trabalhar, pelo menos a sistemática que eu trabalho, e depois eu vou ver com o pastor Paulo se ela... É que o pastor, essa parte ele deixou para mim poder coordenar quando estiver aqui, foi eu que coloquei. Então legal. No caso, eu não sei exatamente qual é a média que o pastor estipulou ali, mas algo que eu vi quando eu estudei teologia aqui, e eu achei bom e pretendo colocar em prática, é a divisão das notas na matéria. Por exemplo, eu creio que eu estarei dando uma prova, trabalho e uma prova valendo 40 pontos, um trabalho valendo 40 pontos e 20 pontos eu estarei dando de forma presencial, tanto da participação da pessoa. Por quê? Toda vez que nós vemos na sala de aula e ouvimos, nós aprendemos. Muitas vezes não colocamos o que aprendemos em prova ou em trabalho, mas só a disponibilidade de estar nesse lugar para aprender já vale, para mim, ponto, já vale nota. Me dispus a estar aprendendo, embora aquilo que eu aprendi não foi dado em prova ou não foi dado em trabalho, mas eu adquiri conhecimento desde que eu esteja dentro da sala de aula. Mas propósitos da educação hebraica. Por que hebraica? Quem são os hebreus? Os hebreus são os israelitas, né? Qual é o propósito que aqui foi colocado? Transmitir a herança histórica. Como que eles transmitiam essa herança histórica em relação à educação cristã? Eles transmitiam essa herança através das festas que eles tinham, porque o povo de Israel era um povo muito festivo. Existiam 3 festas grandiosas, a da Páscoa, do Tabernáculo e, se eu não me engano, a festa das primícias. Paz, Senhor. Paz, Senhor, amada. Então, nós estaremos, o povo transmitia essa educação através dessa herança, daquilo que eles tinham vivido. E nós também, quando nós educarmos, muito daquilo que ensinaremos é aquilo que nós vivemos. O nosso passado, ele serve como veredas antigas, aquilo que no passado ele foi bom, proveitoso e adquirimos conhecimentos, nós podemos repassar no presente para construir
perguntava, né, Ana Paula? O que é ética? Aqui eu escrevi assim, está ligado com a moral e conhecimento e moral. Tá? Ética está ligada com a moral, com certeza está ligado com a moral. Mais alguma coisa? O que é ética? A ética, bom, a ética também é a parte da... Se você tem uma educação, você tem uma ética, né? Porque você vai saber lidar nos momentos certos, né? Por exemplo, se você sabe, até mesmo, suponhamos, falar na hora que tem que falar e se calar na hora que tem que se calar. Isso é uma ética, né? Sim, ética também é isso, é a maneira de se conduzir corretamente. Ética também é aquilo que é justo, aquilo que é moral. Então, eles instruíam que as crianças deveriam ter uma conduta ética. As crianças deveriam aprender e saber aquilo que é justo, aquilo que é moral, aquilo que a lei dizia, permitia. Então, este também era um dos propósitos da educação hebraica. O terceiro propósito, ele tinha como assegurar a presença de Deus e sua adoração. Como assegurar a presença de Deus? Assegurar na criança ou nas pessoas o temor do Senhor. Tinha esses três propósitos. Vamos caminhar um pouquinho, que hoje é um pouco mais extenso e eu pretendo fazer nesses 60 minutos. Princípios educacionais do Antigo Testamento. A educação, primeiro nós vimos já que foi um mandamento de Deus. O que Deus fala em Deuteronômio? Ensina o meu caminho para o teu filho. De manhã, de tarde, de noite, nos umbrais da porta. Você tem que... Deus mandou que nós estivéssemos e que o povo hebreu estivesse passando a cada oportunidade, a cada momento, o mandamento do Senhor. O segundo, que aqui fala o protótipo de todos os mestres. O que é protótipo? Uma cópia. Não, cópia é depois. O protótipo é o original. O cara fabrica um modelo. É o primeiro. É o primeiro. Muitas vezes o protótipo quer dizer que é o primeiro. O protótipo de todos os mestres foi o próprio Deus. Nós também comentamos na aula passada como Deus ensinava. Primeiro, Deus ensinava a Adão no virar do dia, as perguntas que Adão tinha. Deus tinha um momento de comunhão com Adão e ensinava Adão dessa forma. Depois, Deus ensinava os profetas através da inspiração. Deus ensinava os sacerdotes, os profetas, e, portanto, todo ensino ele tem autoridade e sanção divina. É ético, independente se é um professor de religião ou um professor da escola, você ser uma autoridade sobre a sua vida. Ele é um professor, ele é uma autoridade instituída por Deus naquele momento, para aquela ocasião sobre sua vida. E algo interessante, o versículo 3, que a disciplina é um ingrediente necessário. Um povo, uma igreja, uma família, uma criança disciplinada, ela é o orgulho. Uma igreja disciplinada é o orgulho do seu pastor. Uma família, filhos disciplinados são o orgulho da sua mãe. Então a disciplina, na verdade, a educação, ela faz com que a sociedade num todo, ela funcione muito melhor. Porque
imaginou uma comunidade toda educada, disciplinada? Deve ser coisa maravilhosa, né? Eu fico impressionado, e algo que me chamou um diferencial, não sei se vocês foram naquela farmácia Droga Mais. Ali eles fazem um curso que eles atendem você muito bem. Pois não, senhor, o que a senhora deseja, o que você precisa, e eles, parece que todos falam quase que igualzinho, são disciplinados a serem dessa forma. E a gente vê que igrejas que crescem bastante, de certa forma, você pode observar, todos praticamente pregam quase igual ao seu pastor ou sua pastora, todos praticamente têm os mesmos trejeitos. Eles foram disciplinados daquela forma, foram treinados daquela forma. E se a forma é uma forma que é correta, não tem como não ser um sucesso. Saber? É algo interessante. A disciplina é necessária. O ofício de ensinar era considerado sagrado, porque embora Deus ensinava, como nós já falamos, Ele também inspirava o homem a ensinar. 5. As instruções das crianças começavam desde pequenininho. Desde pequenininho, eu imagino que criança não ficava em casa, ia para a igreja com seus pais. Em todas as festas, as crianças faziam parte. Vocês lembram de Jesus? Quando esqueceram Jesus, lá naquela grande festa que teve, as crianças faziam parte, já desde tenra idade, estavam ali aprendendo. O princípio fundamental para o ensino, especialmente das crianças, era ensinar gradualmente. O que quer dizer gradualmente? Exato. Conforme a compreensão delas. Porque muitas vezes a gente não pode querer dar uma feijoada com a criancinha. Então, os pais visualizavam o estágio de aprendizagem de cada criança e eles davam ali o necessário, o gradual, aquilo que satisfazesse a criança e que ela tinha capacidade do momento de entender. Os métodos que eram usados: o ensino oral, esse que nós estamos falando, ensino falado. O segundo método era o uso de procedimentos normativos. O que são normativos? O que são normas? Normas no regulamento. Sim, leis. Normas eram leis, eram coisas que já vinham definido. Teu irmão mais velho, ele cuida do mais novo, na falta dele havia uma hierarquia, havia uma norma para cada coisa. Então eles usavam procedimentos normativos e também um procedimento que era muito usado por Jesus, o uso de parábolas para uma instrução normal, moral. O que a gente vê na questão de parábolas? Algo que uma criança, no nosso caso, é historinhas. Você quer ensinar que é algo perigoso para a criança? Você cria uma história, você cria um ambiente a qual ela vai, através da parábola, que parábola é uma espécie de paródia, é uma imitação da verdade ilustrativa. Mas como isso grava na mentalidade? Eu tenho
máximo. E é algo até engraçado. Não sei se vocês já ouviram essa história. E antigamente, na casa da minha avó, em alguns lugares nós vemos de procedência pobre, o banheiro era fora da casa. Além de ser fora da casa, ele era um buraco no chão com tábua. Você chega e destampava, e as pessoas mais velhas tinham medo das crianças caírem lá dentro. Então eles me contaram a tal da história das abelinhas abelão, que eu não poderia ir no lugar daquele sem ter um maior por fora me cuidando, senão poderia acontecer algo e tal, sem me dar instrução. E você já pensou, 47 anos e a pessoa lembra? Parábola é algo importantíssimo. Às vezes um princípio moral que você dá para uma criança numa história, serve mais que horas e horas de pregação. É muito. Então é importante o uso da instrução oral através de parábola. Havia também a educação dos profetas. Aqui está nos profetas. As escolas de profetas constituem um fenômeno extraordinário quanto ao ensino entre os hebreus. Há essa referência à narrativa dos ministérios, por exemplo, Elias, Eliseu, Samuel, e nós poderíamos citar muitos outros que simplesmente ele, além de ensinar o povo, ele ensinava alguém especial, o seu moço, que na verdade geralmente se transformava no seu sucessor. E há uma importância de a gente sempre fazer um sucessor, porque nós não sabemos até quando nós estaremos aqui e o propósito que Deus nos impulsionou a fazer. Então, algo que nós devemos pensar é no legado. O que é o legado? Aquilo que eu vou deixar. E aquilo que eu vou deixar pode estar incutido em várias pessoas ou numa pessoa. Essa pessoa vai dar continuidade. Muitas vezes nós falamos aqui em lições passadas sobre os filhos em Salmos 127, ser como uma flecha na mão do guerreiro. Essa flecha vai muito mais rápido e muito mais longe do que eu propriamente posso ir. Deus fez isso, Jesus fez isso com os seus discípulos. Jesus ensinou e passou o seu legado para os discípulos. E quando ele subiu, ele falou: eu vou para o Pai, mas vocês têm condições de fazer muito mais do que eu fiz. Vocês já imaginaram nós fazermos mais do que Jesus fez? É algo tremendo. Você capacitar alguém a ser muito melhor que você, superar você de longe, você ter o orgulho de falar, muitas gerações depois, tal pessoa foi discípulo de tal pessoa. Que honra, né? Que honra você ser lembrado em gerações seguintes por aquilo que você aprendeu de seu pai e ensinou para o seu filho. É uma honra. Não há dúvida, no entanto, de que os profetas desempenharam um importante papel na educação do povo. Os profetas, os sacerdotes e os reis exerciam responsabilidades singulares, quer dizer, muitas vezes responsabilidades comuns, como figuras nacionais, em relação ao sistema religioso de sacrifícios. Os sacerdotes tinham a mais importante função, só que essa função era em relação aos sacrifícios, em relação
a parte espiritual. Em relação à organização político-religiosa, a função mais importante era do rei. Mas a importância das autoridades, do papel de ser uma autoridade. Mas na prática, o profeta desempenhava um papel educacional mais importante. O profeta era a figura central na educação nacional, por causa das suas constantes exortações e recordações concernentes ao propósito e à vontade de Deus para a nação israelita e a necessidade de viver uma vida justa e correta. Nós comentamos também na aula passada sobre a questão de Oséias. Nós poderíamos comentar sobre a questão de Jeremias, sobre a questão de Isaías, que muitas vezes foi usado por Deus como modelo e exemplo para o povo. Então, ser profeta, ser professor, é algo bom, mas a responsabilidade que alguém está à frente de qualquer coisa é muito grande, porque você pode até se salvar, mas pode fazer perder a muitos. Muitos podem se perder através do nosso testemunho. Eu imagino, vocês imaginam quantas pessoas Billy Graham salvou? Quantas pessoas Jim Swaggart salvou? Mas também, quando Jim Swaggart caiu em pecado, quantas pessoas se desiludiram com aquele referencial de homem quando ele caiu com a sua secretária? Ele pode, com certeza, se arrependeu, com certeza ele é conhecedor do Evangelho, foi salvo. Eu creio, tá? Porque Deus é perdoador. Se ele perdoou um assassino, um bandido, no final da vida, na sua cruz, com segundos, quanto mais alguém que colaborou também para a sua obra. Mas a responsabilidade, quem muito sabe, muito é cobrado. Vamos avançar um pouquinho mais. Esta segunda parte do Antigo Testamento revela a falta de vida e fé vivenciada. Demonstra claramente a ausência de perseverança no processo educacional e no conteúdo programático divino. É interessante a gente ver que houve um período crítico na história de Israel. Se nós observarmos ali após Gideão, após Josué não deixou Moisés deixou um Josué. Agora, quem que Josué deixou? Ele não deixou uma pessoa para dar continuidade. E após a era de Josué, o que aconteceu com o povo? Houve uma falta de vida de fé vivenciada. E aí, até a era de começar os juízes, a Bíblia descreve que o povo fazia aquilo que bem parecia aos seus olhos. Vocês imaginam uma bagunça? Cada um fazer aquilo que bem parecia a ele mesmo. Não havia comando
titular e agora era centrada no trono e torna-se palaciana. Os profetas são pedagogos da própria nação. O que é pedagogo? Pedagogia. Pedagogia vem de ensino, né? Os profetas eram os professores da própria nação. Depois, a monarquia é estabelecida. A monarquia, na verdade, o primeiro rei que foi Saul, mas a forte liderança, na verdade, foi de Davi e de Salomão. Saul foi um grande rei, venceu muitas batalhas por Deus, mas em relação a... ele não foi uma pessoa, como se diz, um bom instrutor. Mas Davi e Salomão foram. Em 1962 a.C., sobe ao trono e os fundamentos da vida e fé em Israel passam por uma radical mudança. Havia crises políticas, espirituais. Israel se divide em dois reinos. Vocês lembram que após Davi e Salomão, se eu não me engano, o filho de Salomão, Roboão, ele dá um ataque de soberba nele, de querer ser mais que o pai dele, e 10 tribos se separam e ele só fica com 2 tribos. E Israel é dividido em 2 reinos, como eu estou falando. E eventualmente o reino do norte é destruído pela Síria. Depois o templo é destruído e o reino do sul e Judá é exilado na Babilônia, onde nós vemos a história de Daniel. Em tempos de crise e incerteza, o profeta anunciava a mensagem do Senhor. Era um pregador que trazia a palavra do Senhor através de proclamações, muitas vezes dramáticas. O profeta anunciava as boas novas do reino de Deus e denunciava as práticas incoerentes com os valores desse reino. O profeta, ele tinha a obrigação de falar quando a igreja, quando o povo estava errando. Se o povo ia se consertar ou não, era questão do povo, mas o profeta era o atalaia. Isso era cobrado dele se ele não falasse. Há alguma palavra, e eles eram consultados pelos reis. Nós vemos aqui, alguma palavra do Senhor no episódio relatado em Jeremias 37, 16 a 21. Eu gostaria que alguém pudesse ler. Eu não trouxe o óculos, e sem óculos, a mesma minha Bíblia sendo letra grande, é um pouco mais complicado. Jeremias 37, do 16 ao 21. Jeremias foi colocado na cela ao calabouço, onde ficou muitos dias. Então o rei Zedequias mandou soltá-lo. Ele perguntou em sua casa, em segredo: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: e disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia será entregues. Então disse Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão os vossos profetas que vos profetizavam? O rei da Babilônia não virá contra vós nem contra essa terra. Mas agora ouve, ó rei meu Senhor, se caiais a mão súplica diante de ti, não me deixes tomar a casa de Jonatas, Jonatã, o escrivão, para que não venha e morre ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusesse a Jeremias no átrio da guarda, e cada dia lhe desse um bolo
bolo de pão, vinho e da rua dos pedreiros até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias ao ato da guarda. Aqui nós vemos um momento de crise. Tanto o momento de crise do profeta, né, que ele estava sozinho, muitos profetas profetizavam outros tipos de situações para o rei, e nós vemos aqui que havia uma autoridade no profeta, que mesmo preso, o rei não concordando com aquilo, o rei, ele consulta o profeta mesmo preso. E aí, nesses momentos de crise, o profeta podia tentar dar uma aliviada para o rei para sair, né? Mas não. A questão de ensino, irmãos, ou você fala, ou você é canal de Deus, ou provavelmente você sofrerá as consequências, e às vezes muito mais daquele que você devia ter falado. E o profeta aqui, neste caso, o status do profeta, o profeta questiona, critica o rei e de certa forma ele transcende. Ele está aqui numa autoridade até um pouco maior que a do rei. Deixa eu só verificar aqui o horário. 8h35. Hã? 8h35. O meu 8h41. E vamos trabalhar um pouquinho mais. Assim, o sistema educacional divino está direcionado ao quê? Ao aspecto corretivo. A análise crítica do profeta não é direcionada ao conteúdo programático, mas à atitude do aprendiz. Conteúdo programático está ligada à continuidade, a um programa. Ela está direcionada a... Deixa eu repetir aqui. A análise crítica do profeta não é direcionada ao conteúdo programático, mas à atitude do aprendiz. Vamos seguir um pouco mais. Se a primeira divisão do cânon do Antigo Testamento, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei, representa a tarefa de conservação, transmissão e manutenção do legado, quer dizer, da herança, como nós já aqui passamos. A segunda divisão, os profetas, por sua vez, representa outra tarefa educacional, a de questionar e examinar criticamente e refletir contextualmente o povo de Deus no Antigo Testamento, como a igreja de hoje. Precisa da palavra profética e do ensino tradicional. Em termos pedagógicos, em termos aplicativos, em termos de ensinar atuais, precisa-se de educação tradicional, que envolve uma narração e memorização. E também da educação moderna e progressiva, que envolve uma participação ativa na imagem criativa. Algo importante é que os profetas, eles não só serviam para criticar, mas também eles tinham uma realidade do reino, uma imagem daquele reino provinda de Deus. E eles tinham discípulos, quem eles o ensinavam. Isaías 8,16 fala isso. Vamos estar lendo, eu creio que é importante. Isaías 8,16. Ata o testemunho, e sela a lei entre os meus discípulos. Ata o testemunho. O que é atar? Amarrar. É juntar. Ata o testemunho e sela a lei nos meus discípulos. Nós devemos ter testemunho. Outro fato digno de nota é a didática dos profetas. Eles usavam frequentemente métodos visuais. Isaías andou despido
e descalço, em Isaías 20. Jeremias, o que é profeta? Eles usavam métodos visuais. Não é igual parábola, mas eles pegavam alguma coisa que o povo entendia. Jeremias despedaçou o vaso do oleiro. Ezequiel cercou uma cidade miniatura para demonstrar aquilo que Deus que ia fazer. Isaías andou sem roupa e descalço por certo tempo, para também mostrar para o povo aquilo que Deus poderia fazer. Acho que nós estamos quase no final. Eu gostaria de colocar em ordem nos últimos 5 minutos da aula a frequência. Que eu fiz todas as datas e eu lembrava de algumas coisas. Daí eu vou perguntar para vocês antes da aula do pastor Paulo a questão da frequência, para a gente manter a frequência de forma exata aqui. Mas vamos terminar eu acho que é o último texto aqui. Enquanto o profeta representa uma nova ênfase e abordagem educacional e sociocultural, ele critica a manutenção dos ensinos tradicionais. A Torá nunca cessou. O que é a Torá? A Torá é a lei, tá? Nunca cessou. Para esse fim surgiu uma nova figura que serve de transição entre a segunda e a terceira divisão do Antigo Testamento. Durante e depois do exílio babilônico, desenvolveu-se o ensino especializado. O que é esse ensino especializado? Isso é algo importante. Esse ensino especializado agora, eles não eram só abordado pelos profetas, criou uma classe chamada escriba. A lei de Moisés foi ensinada pelos escribas e tornaram um lugar os profetas. E os escribas eram a classe de mestres profissionais da lei, que eles estudavam diligentemente a lei e eram homens das sagradas letras. Quais as funções desses escribas? Eles juntavam todos aqueles manuscritos antigos, eles copiavam, eles preservavam, eles interpretavam a lei. Esses eram os escribas. Eles não tinham tanto mais aquela conotação como os profetas, que eles faziam as duas coisas. Eles tinham um contato com Deus, um contato com o povo e um contato com a lei. Agora não, os escribas, eles eram uma classe, como se fossem professores profissionais. Eles ganhavam por zelar das leis, por interpretar as leis, eram como se fosse escriba, como se fosse um advogado, tá? Tanto é que naquela passagem onde fala daquele mendigo ou daquela pessoa caída à beira do caminho, diz que por ali passou um escriba também, um doutor da lei. Por ali passou o sacerdote, por ali passou, e só o samaritano socorreu aquela pessoa. Então é interessante a função do escriba aqui, né? E algo importante, que mesmo havia algo que eu li muito importante, que eu fiquei surpreso. Eles transcreviam e copiavam a lei. Só que quando chegava para eles copiarem o nome do Yahvé, do Eu Sou, El Shaddai, o nome que representava Deus, eles pegavam uma caneta nova só para copiar aquele nome, e depois aquela caneta não era mais usada. Porque eles tentavam manter a reverência, o temor. O temor não é medo. O temor, a palavra que se refere como reverência a Deus, respeito. O irmão falou correto. O temor
trazer é o diabo. Deus não quer o seu medo. Deus quer o seu respeito. Deus quer a sua reverência. É isso. E com isso, esse é o mesmo, nós terminamos a parte do Velho Testamento e na próxima aula nós vamos já relatar ensino no Novo Testamento. E eu gostaria de deixar para aqueles que estão aqui uma tarefa, e a aula que vem será algo um pouco diferenciado desta aula, que só eu fico falando e às vezes dá sono no povo aí. Então eu gostaria de que os irmãos fizessem o seguinte, fizessem um trabalho, tá? E o que você vai apresentar nesse trabalho? Você vai falar das características de Jesus como mestre. Existe N coisas que falam sobre isso. Características de Jesus como mestre. Existe uma série de livros, se eu não me engano são 5 livros, eu já li uns 3 ou 4, de Augusto Cury, que chama Análise de Cristo e Análise da Inteligência de Cristo. Irmãos, se nós pararmos para observar, não havia um nada em Cristo que não havia um propósito em cada situação. Em cada local que Jesus esteve, havia ali um propósito. Cada local que Jesus esteve, ali era uma zona de irradiação de poder, onde acontecia milagre. E até hoje isso acontece. A característica de Jesus sobre mestre. Características de Jesus como mestre. Aí é pra gente fazer, tipo assim, Eu creio que seria importante. Eu creio que seria importante vocês fazerem como se fosse um esboço, e eu gostaria que já ir treinando, cada um tivesse aí uns 5 minutos, de 5 a 10 minutos, para esboçar, porque aí eu vou sentar aí, cada um vai aprender com cada um de vocês. E os versículos que a gente pode encontrar assim? Amada, existem vários livros e vários versículos que você pode ver dessas características de Jesus. Se a senhora tiver uma Bíblia com anotações, geralmente vem. Se a senhora tiver, Lucas fala, os 5 primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala tudo sobre Jesus. Ali você pode, o Sermão do Monte dá muitas características de Jesus como mestre. Na verdade, qualquer passagem que você ver na Bíblia sobre Jesus, você encontra a característica dele como mestre. Tudo tem a Bíblia inteira. Exatamente, mas nós vamos falar de Jesus, mais mantermos ali na parte dos 5 primeiros livros do Novo Testamento. Tá ok? Então tá bom. Eu só quero me familiarizar aqui. Nós tivemos aula a partir do dia, aqui que eu já não enxergo, se eu não me engano, 13 do mês passado. Então nós tivemos 1, 2, 3, 4, com hoje 5 aulas, tá? Dia 4 teve uma, hoje é dia... Não, dia 4 teve uma. Teve hoje dia 11. E hoje é dia 11. É. A anterior foi dia 27, a anterior foi dia 13. Hoje é a 5ª aula da nossa matéria, tá? 5ª aula. Algumas pessoas aqui, eu coloquei presença que eu lembro, e algumas faltas, mas tem Angelita.
seria interessante